todo adulto, jovem e adolescente que deseja verdadeiramente ser crente, trazemos para vocês mais um episódio de plenamente. O podcast que vai mexer com a sua cabeça, com o seu comportamento e trazer o caráter de Cristo para sua vida. O intuito do nosso podcast é fazer com que vocês estejam cada dia mais próximo de Deus, mais próximo do Senhor. E para isso trouxemos uma pessoa muito querida para o Ministério Vida Plena, que é o nosso querido pastor Danilo, que está vindo diretamente aqui de São Paulo para trazer um pouco sobre como que é a visão dele, o que ele fez para chegar onde ele está agora e passar um pouco do conhecimento dele para a gente, e assim a gente vai poder crescer, absorver aquilo que ele tem para transmitir para a gente, né, e colocar em prática no nosso dia a dia também. Né, professor Danilo Mesquita, se apresente para o nosso público, por gentileza. Fala, pessoal, é muito bom estar aqui com vocês, é um privilégio, mais uma vez, pela segunda vez, ver tudo que Deus está fazendo em vocês e através de vocês. Eu tenho certeza que esse conteúdo dessa galera aqui vai edificar muito a vida de vocês, como a vida deles já tem edificado, eu tenho certeza disso. Bora lá. Isso aí, né? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Melk, esse aqui é o Maicon Oliveira. Nós estamos aqui no nosso segundo episódio do nosso podcast, então você não tem o que perder, acompanha a gente, segue a gente nas nossas redes sociais, que eu tenho certeza que temos muito valor a agregar à vida de vocês, assim como o Espírito Santo vai de encontro ao coração de vocês e trazer muita coisa boa, né? Pastor Danilo, pra gente começar, vamos começar de uma forma bem leve. Vamos lá. Né? Vamos indo devagar, assim, pra gente começar a explorar outros assuntos devagarzinho, né? Mas, assim, o nome do nosso podcast é Plenamente, né? Qual que é o intuito? É uma vida plena, né? A gente pega da vida plena, só que a gente pensa assim, vida está no viver e o viver vem da mente, ou seja, a fé pela razão. Então, a Bíblia fala que a gente tem que operar, né? Os nossos atos têm que ser atos racionais. Então, quando a gente trouxe o nome Plenamente, a gente traz esse álibi de ser um pensamento crítico, mas pleno dentro da visão em Cristo. Sim. O que você acha dessa ideia? Né? Você ouvindo assim, o que você pensa, quais são essas expectativas assim, que você acha? Fala pra gente. Do tema? Isso. Bom, olha o Israel ali, ó. Esse aí é bastidor, né? Bastidor. Vocês fazem making off também ou não? A gente vai fazer. Vamos fazer. O Israel desconcentrando, vai bater foto e liga o flash do negócio. Mas vamos lá. Pra vocês pegarem o contexto, nosso pastor não tá filmando a gente. Ah, meu Deus. Vamos lá. Bom, eu acho a ideia muito boa, né? Eu acredito que, né, o apóstolo Paulo nos ensina, né, na carta dele aos Romanos, que nós precisamos passar por uma metanoia, né? Ou seja, uma mudança de mente. Ou seja, nós deixamos de ter a nossa mente, passamos a ter a mente de Cristo em nós, né? Então, eu acredito que a partir daí existe mesmo um relacionamento com as atitudes e pensamentos de Deus em nós. Então, a metanoia, né, para que a gente tenha essa conversão na mente, é algo fundamental no processo de conversão de um indivíduo. Caraca, muito bom. Esse pensamento é diferente. E levando em consideração que a metanoia, ela é um passo extremamente importante para a gente viver da maneira que Cristo ele espera que a gente viva, que é de acordo com o caráter dele. Eu gostaria de te perguntar, pastor, como foi a sua metanoia? Como que foi o início da sua caminhada no Evangelho? Como que tudo deu? Como que o seu ministério ele evoluiu? Quais foram as suas primeiras impressões em relação ao Evangelho? Como foi também a lida da sua família em relação ao seu chamado? Como que funciona isso? Bom, quando eu me converti, eu era solteiro ainda, né? Em 2010 foi a minha conversão, né? Eu tinha ali os meus pais cristãos, desde pequeno me levavam à igreja, participava com eles, né, das programações que eles me levavam, mas ainda não tinha tido uma conversão genuína, individual com Cristo. Embora, obviamente, já estava escutando as palavras, já estava escutando os princípios, as diretrizes, né, valores morais de um cristão, mas ainda não tinha tido um encontro genuíno. E quando eu faço ali meus 13, 14 anos, eu tenho aí um encontro muito forte com o mundo, né? E aí eu vivo aí 7 anos mesmo, bem alongado, organizando festas do tipo rave, né? E, enfim, vivendo aí totalmente distante daquilo que era o propósito de Deus para minha vida, né? E mergulhando mesmo de uma maneira rápida e intensa aí nesses quase 7 anos que eu fiquei afastado, né? Eu digo afastado porque, como eu disse, eu não havia tido um encontro genuíno com Cristo, mas
já tinha escutado, né, os valores morais, as diretrizes, né, o, o, o que o Senhor espera, né, das nossas vidas. E, mesmo assim, optei em me alongar, né? Mas quando eu me converto, né, eu tenho ali muitas dificuldades de entender. Como eu organizava festas, eu tinha contato com muitos jovens, né? E o que acontece? Os jovens que mais davam trabalho para nós nas festas eram os crentes. Meu Deus. Né? Porque eu sei que talvez aqui no Espírito Santo não acontece isso, mas lá em São Paulo, né, tinha uma galera que iam para os cultos e após os cultos iam quebrar na noite, né? E aí essa galera era a galera que mais dava trabalho, né? Com brigas, com reclamação, BO. Então assim, eu pensava, putz, esses crentes, velho, chato pra caramba. Os caras ficam lá no culto, vai lá, e por que eles vêm encher a paciência aqui agora, né? Podia ficar lá, né? Então eu tinha uma resistência. Então foi um trabalhar de Deus na minha vida para entender que esse tipo de cristão não é um cristão que agrada a ele, que tem uma vida dupla, né? E eu fui sendo esquadrinhado para entender que isso não era o padrão dele para um cristão. E aí eu fui tendo essa metanoia, né, de hábitos, de ambientes, né, de lugares, de pensamentos, enfim, de também julgamentos, né, que a gente acaba julgando às vezes ali pela impressão que a gente tem no momento, né? E eu fui sendo esquadrinhado nesse momento aí até que eu tenho aí a minha metanoia completa e começo a apontar, né, porque eu viveria hoje, mas sem saber que eu viveria tudo isso hoje. Simplesmente eu queria liderar um pequeno grupo, né, uma célula, e ajudar pessoas a terem o mesmo encontro que eu havia tido com Jesus, né? Então, quando eu começo a caminhar com Jesus, eu tinha esse único pensamento: puxa, eu quero ter um lugar, né, na época, a casa dos meus pais, eu era solteiro ainda, como eu havia dito no início, para que eles pudessem ter o mesmo encontro e oportunidade que eu tinha tido, eu queria proporcionar para que eles tivessem também, né? E daí começou o que virou hoje. Isso virou, já acendeu aquele amor, né? Aquela vontade de pregar o evangelho. Isso, inclusive, é muito importante. A gente vê muitos testemunhos, tanto no nosso ministério quanto em outros ministérios, de pessoas que passaram por situações de crescer no lar evangélico, que inclusive é muito comum, e depois no tempo sair e retornar. E uma coisa que a gente pode observar, né, esse padrão, é essa certa repulsa, né, contra os mesmos cristãos, mesmo ele já ter sido cristão antes, né, quando saiu e tenta voltar, já cria aquele certo receio. Poxa, por que os cristãos são assim? Por que eles são dessa forma? Assim, na sua visão, o que você acha que está fazendo com que os jovens, né, esses jovens que estão saindo da igreja indo para o mundo, para ter digamos, esse receio de voltar? Né? O que você acha, do seu ponto de vista, que eles estão criando esse certo preconceito de não gostar mais de cristão, ou de não querer mais papo com Cristo? Eu acredito muito que essas pessoas, elas ainda não passaram por uma conversão genuína, né? Como eu acabei de falar para vocês, eu cresci num lar cristão, né? Os meus pais, nunca vi meu pai bebendo, nunca vi meu pai fumando, nunca vi meu pai traindo minha mãe, nem minha mãe traindo meu pai. Que bom. Então, tive valores, né, familiares, valores morais, participava das programações, dos cultos com eles, mas não tinha tido o meu encontro com Deus. O encontro com Deus é algo ímpar, né? É você e Deus ali, e filho de crente não é crentinho, né? Quem dera se fosse, então, eu acredito que talvez possa ser muito isso. Talvez a pessoa, ela participou, ela frequentou, mas ela não teve uma conversão genuína, né? E aí é o tempo, né, de Deus para ela, e também, obviamente, tem alguns equívocos de algumas pessoas, algumas posturas que não são legais de alguns cristãos, e aí acabam que as pessoas precisam de uma desculpa ou de um amuleto, né? Então, assim, por que você não quer? Não, eu não quero porque o Melk... Pô, mas espera aí, o que o Melk tem a ver com isso? Mil e uma desculpa. É você e Deus. Não, mas eu não vou porque o Melk, né? Ou porque o João, ou porque o Alfredo, né? Ou porque a Maria. E aí a gente quer usar uma justificativa de um terceiro por uma decisão que é nossa.
né? Mais bonito a gente falar, olha, eu não vou porque eu não quero, né? Eu não entendo que é o momento, e é isso aí. Ser né? sincero Mas consigo mesmo, quando pelo a menos, gente né? terceiriza, mas isso veio desde a criação, né? Sim. né? A Quando, terceirização da culpa lá de Gênesis junto com quando Adão. Deus indaga Adão, foi a mulher que você me deu. Jogou a culpa para né? Deus. Olha lá, Começou né? em Gênesis. Então, a transferência de responsabilidade é algo que acompanha o ser humano, né? Sim. Então, pode ser todos esses fatores, né? Mas, obviamente, cada caso vai ser um caso sempre. Cada caso é diferente. E pastor, um ponto da sua fala me chamou muita atenção, que foi a respeito de que essas pessoas que ainda não tiveram essa metanoia, essas pessoas que ainda não tiveram esse contato com Deus, Sim. me faz lembrar muito de um texto que Paulo ele escreveu, que o evangelho ele não é somente baseado em poder, em palavra, mas em poder. E às vezes não é sempre do nosso falar que a gente vai conseguir transparecer para as pessoas o que realmente significa o evangelho. E isso já foi um tema que a gente conversou com até um amigo nosso que faleceu, infelizmente. Mas foi um tema que a gente discutiu sobre qual é uma das melhores maneiras de evangelizar alguém. O próprio testemunho. Você ser aquilo que você prega. Você demonstrar que aquilo ali é muito mais além de palavras. Você viver o evangelho e você demonstrar isso. As pessoas conseguirem ver o caráter de Cristo através de você. Sim. Então, quando você tinha me dito, quando você tinha nos dito, no caso, falando especificamente sobre experienciar, esse é um dos motivos do porquê eu oro muito por alguns amigos meus, que eles alguns têm famílias que acreditam em Deus, são cristãos, mas eles não querem mais saber do evangelho. Um dos motivos pela resistência que o Senhor tinha criado anteriormente, porque você via os crentes saindo da igreja, direto para lá, você falava, ué, que negócio é esse aqui? É verdade. E ele vendo isso, ele falava, cara, como que os caras que vivem na igreja tá fazendo isso, por que eu, que não tô fora, vou entrar nisso daí? Se os caras for viver uma vida dupla, eu prefiro ficar aqui mesmo. Então, ele vendo as pessoas que se dizem cristãos vivendo dessa forma, ele... Hoje eu entendo que essa era a minha desculpa, né? Mas talvez essas pessoas ainda não entenderam que a decisão sempre vai ser delas. Não tem como nós, no âmbito do evangelho, tudo que nós usarmos um terceiro como desculpa para nossa falta de ação nunca terá validade no final, né? Mas enquanto algumas pessoas ainda não têm esse conhecimento, eles terceirizam. É uma coisa que o nosso pastor sempre fala, né? Que é uma verdade que eu sempre acato, que quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. E é uma realidade que a gente vê muito hoje. Eu acredito que com o crescimento da tecnologia, das redes sociais, né, desse mundo tão acelerado que a gente vive hoje, as pessoas elas optam, na verdade, por inventar uma desculpa, uma mentira, para não ter que arcar com as consequências dos seus próprios atos. Né? Então, eles terceirizam os seus problemas, terceirizam as suas prioridades, justo com o intuito, né, de fugir dessa coisa de ter que arcar com as consequências dos seus próprios atos. Isso é uma coisa que a gente está vendo muito hoje. Né? Mas essas coisas vão continuar acontecendo, infelizmente. Sempre aconteceram, né? E vão continuar acontecendo. O que eu acredito muito é que a partir do momento que o indivíduo ele tem um encontro pessoal com Jesus, tudo muda, né? Tudo passa pelo encontro, né? Por isso que o Bill Johnson fala muito sobre o encontro. Ele fala que nós devemos ao mundo um encontro com Deus. Verdade. Né? Então, assim, quando eu tive o meu encontro com Deus, cara, tudo mudou, né? Tudo foi diferente. É engraçado que tudo mudou, mas nada tinha mudado. Entende? Entendo. No meu dia a dia não tinha mudado nada, mas tinha mudado tudo. Por quê? Porque o encontro fez todas as coisas ficarem diferentes. Mas elas estavam iguais antes do encontro para as outras pessoas, mas para mim era tudo diferente, porque eu tinha tido um encontro, não as pessoas. Quem via de fora, né, talvez não pudesse observar ali aquela coisa. Mas assim, pastor, o senhor é pastor já tem uns 6 anos, 7 anos, né? 10 anos. 10, nossa, a gente não fez. Passaram errado a informação pra gente. 10 anos. Era 7 anos, só chegaram 7 anos. Nós estamos há 6 anos em Bauru. 6 anos. Em Bauru. E assim, pessoal, como é que foi esse seu chamado para o pastoreio? Né? Porque, assim, não é um chamado fácil de se aceitar e não é todo mundo hoje em dia que tem esse sonho de ser pastor. Eu como nunca foi com a sua sonhei em ser experiência? pastor,
né? Nunca passou pela minha cabeça ser pastor. Eu tinha minha empresa, a minha esposa tem formação, né, em arquitetura, design de interiores e também tem uma especialização em paisagismo. Tinha o escritório dela, eu tinha minha autopeças para carro importado e fazíamos por amor, como eu disse, né? Nós queríamos fazer para poder ajudar as pessoas. E no meu caso, eu não tive aquele chamado assim, né? Ó, você vai ser pastor. Mas as coisas foram acontecendo, as pessoas foram sendo alcançadas, né? As células foram crescendo, né? Muitas conversões, muitas famílias chegando. E aí chegou um ponto que tinha que decidir, né? Já estava cuidando de mais de já 2016, cuidando já de mais de 2.500 pessoas. Nossa, Deus. Isso Lá em antes do Marília pastoreio, ainda, no caso. lá em Marília ainda, e não consegui mais administrar, né? E ou eu ia ter que escolher um ou o outro, né? Porque eu admiro muito, né, e respeito os pastores que conseguem fazer as duas coisas, né? Empreender e pastorear. Eu fiz isso por 2013, 14, 15, 16, 5 anos. Nossa. Eu consegui fazer os dois. Mas como a igreja toma uma proporção muito grande, eu não conseguia administrar mais, né? Tipo, eu já estava fazendo negócio na igreja e atendendo aconselhamento na empresa. Tava Já misturando as tinha coisas, misturado né? tudo já. E por mais que tinha os horários definidos, mas Interferir às na vezes. prática, né, não tem como você ligar para um cliente e falar assim, viu, você está ligando para mim na hora errada, você tem que ligar para mim esse horário. Não tem como, Né? E realmente. também não tem como, às vezes, uma pessoa precisa de alguma coisa ali, falar, agora não dá, você vai ligar para mim só amanhã à tarde, porque agora eu estou na empresa. Então começou a ficar... Uma briga, né, entre né? os dois lados. E aí foi uma decisão que eu tomei com a minha esposa e foi. Mas então, assim, o nosso foi acontecendo, né? O nosso não foi aquele chamado... Assim que o pessoal chega, você vai ser pastor e tal, aquele negócio. Não Foi uma coisa que foi acontecendo ali com foi o decorrer. gradativo. Interessante. É um chamado, com certeza estava no plano de Deus Deus. foi testificando o mas chamado pelos frutos, né? Nossa, Deus, muito Então, bom. eu não tive aquele chamado, tipo, que nem algumas pessoas têm, né? Tipo, larga tudo e vem. Eu tive na minha conversão, mas não pro ofício, Isso. né, do pastoreio. Servi 6 anos e meio como voluntário, Nossa, Que isso. empreendendo e fazendo as duas coisas, É. basicamente. Entendi. E nesse início aí do seu pastoreio, qual foi a sua maior dificuldade que você olha assim e fala, poxa, foi justamente esse lado das empresas, ou você abriu mão antes de formalizar ali o pastoreio? Não. O pastor Domingos, né, ele chamou para conversar quando eu estava cuidando de umas 800 pessoas. E chamou eu e a Lari, né, a gente já estava com 2 anos de casado. E aí ele falou, olha, não sei se você percebeu, mas Deus ele te chamou para pastoreio. Né? E eu falei, pastor, glória a Deus, né? Eu falei, mas eu tô feliz assim, né? Trabalhando na minha empresa, a Lari no escritório dela e a gente servindo aqui as pessoas. E eu falei, não, tudo bem, eu só estou falando que Deus tem um chamado e esse chamado é notório na sua vida. Eu falei, amém. E aí ele falou assim, não, mas eu queria reconhecer isso perante a igreja. Na verdade, eu só quero oficializar perante a igreja o que você já faz. Né? Aí eu falei, mas se isso não for mudar nada, tá tudo bem. Mas se for ter que mudar alguma coisa, aí eu espero. Ele, não, você vai continuar fazendo o que você faz, só que com reconhecimento público perante a igreja, né? De algo que você já tem feito aí nesses últimos anos. E aí foi em 2014, eu fui ordenado pastor. Mas eu só fui ser pastor full-time em 2017. Entendi. Né? Então eu fiquei assim como um tempo ainda ordenado, mas sem, digamos assim, sem ter que cumprir uma carga horária ali como sustento, né? Eu tinha a empresa e servia nos horários alternados como pastor. E pastor, deixa eu complementar a pergunta do Melk. Com essas dificuldades que você tinha feito, que você tinha passado no começo do seu ministério,
Como você lidou com isso? Porque, por exemplo, muitos dos jovens, pelo menos a maior parte, quando recebe o seu primeiro contato com Cristo, com essa mudança de mentalidade também vem mudança de comportamento. Sim. E a gente sente o baque, todos nós que somos praticantes do Evangelho, a gente sente o primeiro baque que cara, eu estou mudando a minha maneira de pensar, meu modo de falar, minha maneira de me comportar em público, o que eu como, o que eu bebo, o que eu visto. Então, é sempre uma mudança muito brusca e às vezes essas mudanças elas impactam não somente na nossa vida, por exemplo, como o senhor disse, sua vida profissional, sim, mas sua vida familiar, pessoal, acadêmica. Muda muita coisa. Como você lidou com isso? Então, eu vivia num mundo, né, como eu disse para vocês, que era totalmente distoante do Evangelho, né? Organizava festas, nas festas tinham o quê? Prostituição, droga e alcoolismo, é o que tinha lá, né? Então, assim, eu tive que entender que eu não poderia estar mais nesses ambientes. Consequentemente, muitos amigos desses ambientes eu não pude mais manter os vínculos, porque eu aprendi isso depois, né? Mas naquele momento eu pensava assim que daria para continuar uma amizade frequentando lugares diferentes. Na prática não dá. É verdade. Por mais que até hoje, nossa, eu encontro eles, graças a Deus, vários deles se converteram depois disso, e até os que não se converteram, quando eu encontro, de verdade, a gente se cumprimenta, se respeita. Tivemos uma história juntos, né? Sim. Mas assim, não tem mais como ser como era antes. É diferente. Aquela questão de andar junto, né? Às vezes continua sendo seu amigo, você continua respeitando, mas o andar junto para fazer as mesmas práticas o vínculo afasta. Já não faz mais. Entendi. Eu acho que uma das coisas que mais que mais chocou a gente, por exemplo, pelo menos eu e o Maicon, quando a gente começou a ouvir falar sobre você, né? Ouvir sobre o seu testemunho, que foi a questão do seu jejum de 40 dias. A gente conversou, a gente falou, rapaz, como é que faz? Porque assim, eu fiz um propósito recente de jejum, tô indo pro 2º mês, só que não é um jejum intenso, por exemplo, só na água ou só em alguma coisa, né? É um jejum ali que tem um horário definido, né? Você define um horário até onde o corpo aguentar ali e você vai fazendo dessa forma. E como que foi essa sua experiência, assim? Foi um pedido diretamente do Espírito Santo ou você despertou essa vontade de fazer esse jejum? Como é que foi essa questão? Na verdade, depois que a gente se converteu, né, e não só eu, mas um grupo de pessoas lá em Marília, nós começamos a estudar muito sobre os avivamentos, né, e nós começamos a ver que os avivamentos foram marcados por longos períodos de oração, né, e dedicação, santidade e muita prática de jejum, né? São pontos que conectam uma história na outra, mesmo que aconteceram em épocas diferentes, em países diferentes, em culturas diferentes. Então, nós começamos a estudar e praticar essas coisas. Claro, começamos com um dia, né? Depois 2 dias, depois 3 dias, e assim foi, né? Depois 7 dias, e foi algo bem progressivo, né? Até que eu tive a oportunidade, já tinha lido vários livros do Po Yun Chu, né? E tinham me inspirado muito, mas a história dos moravianos, né? Do Charles Finney, Evans Robert, John Wesley, John Knox, testemunhos fortíssimos. Fortíssimos, né? O avivamento das Ilhas Fiji, das Ilhas Salomão, da Coreia do Sul, né? E aconteceu que eu li o livro do Maia Chávida, né, que chama O Poder Secreto do Jejum e da Oração. Se não me falha a memória, quando eu li o livro, eu acho que ele ainda está vivo, ele está idoso, mas ainda vive. Ele já tinha feito mais de 18 períodos de 40 dias. Nossa, né? Deus. Hoje, obviamente, deve ter mais práticas do que essas, mas na época era aproximadamente isso, se não me falha a memória. Até porque como ele está vivo, né, então ele tem a prática. Agora eu não sei mais por causa da idade, mas por vários anos ele ainda praticava. E aí, e muitos testemunhos, cara, de manifestação de Deus, de cura, milagre, salvação em massa, coisas fortíssimas. E aí, ali eu tive uma experiência com Deus,
né? E falei, cara, eu quero viver isso aqui. Através do testemunho dele, despertou essa curiosidade. Já fazia o jejum. Ah, entendi. 1 dia, 3 dias, Mas 7 nunca dias. naquela intensidade, naquela Mas escala. 40 nunca. Né? Até que eu falei, cara, eu vou fazer esse negócio aí. Despertou essa curiosidade. 2012, primeiro ano de casado. Rapaz. Cheguei com a minha esposa, falei, amor, Deus falou comigo, vou começar a jejuar 40 dias. Aí ela, amém, amor, você vai fazer sem janta, você vai fazer... Eu falei, só na água. Café. Nossa. Aí ela, como assim? Eu falei, eu não sei também. Mas eu vi que eles fizeram e Deus visitou eles e o que eles faziam. E eu vou fazer também. E aí comecei. Cara, Foi né? simples assim. Foi e começou. Você sofre, né? Porque imagina, hoje, né? Nossa, tem tanto conteúdo sobre, tantos estudos sobre, né? O último livro que o Subirá escreveu sobre o jejum, um médico ali falando da parte fisiológica, de exames, tem facilitado muito, né, para todo mundo que tem esse anseio. Mas lá atrás não tinha nenhuma instrução. Então era assim, vamos começar hoje e amanhã. E começava. Era ainda uma área que não era tão explorada. E depois de 40 dias, entregava. E foi assim, né? Então, de lá para cá já foram 7 períodos de 40. 7 períodos. Né? E aí a gente fazia assim, né? Ou fazia 40 num ano, ou 2 de 21, um em cada semestre. Dava os 40 no ano, mas divididos, né? Divididos, Querendo ou né? não, ficaria um pouquinho mais fácil, né? Foram, entre aspas ali. Aí fizemos alguns anos 40, alguns anos 21 e 21. Então, de lá para cá foram 7 de 40 e 9 de 21. Você fala fizemos, você fala ministério ou você e sua família? Não, eu comecei só, mas sozinho. Hoje, no ano passado, mais de 900 pessoas fizeram com a gente. Que isso! Isso da igreja local. Vamos. Foram alguns amigos, né? O próprio Israel Salazar, ele entregou o dele agora esse ano, né? Nós começamos no mesmo período, só que ele começou um pouquinho antes, então ele entregou um pouquinho antes, eu entreguei um pouquinho depois, mas fizemos na mesma época. Então, vários amigos fazendo, né? Nossa. Pastor Valmir, o próprio Luciano estava também fazendo ali. Às vezes a gente não começa e acaba junto, mas às vezes pega um período que o começo de um com o final do outro, então tá sempre querendo uma galera ajuda na fé, né? Muito, né? Não. Então tem uma galera que faz assim, mas na igreja local tivemos mais de 900 pessoas que fizeram. Meu Deus. Rapaz, se a gente fosse puxar isso aqui na igreja, ia evitar as saídas no final do culto. Ia economizar. Não, jejum é bom para tudo. É bom para o espírito, economiza. Casa de vó a gente não pisa mais. Não pisa mais. Perde até uns quilinhos. Meu Deus. Vou falar pro Rael fazer essa chamada pro público. O pastor Israel, eu combinei com ele já. Já combinou? Esse ano ele vai fazer 40 dias. De movimento jovem, a juventude também. Dias. Porque eu acho que é interessante a juventude ter esse hábito. Né? Principalmente a gente tem na nossa igreja agora uma galera nova que está chegando. E eu tenho um negócio para contar para vocês. Não morre. Não morre. Parece. Não morre. Eu já fiz. Tem aquele costume, né? A liturgia da nossa igreja de fazer aqueles 50 dias antes do Pentecoste. Ainda tem um período ali que você faz 100. Eu não morri ali, eu acho que tá tudo certo. Acho que dá para tentar um mais avançado. Dá para tentar. Né? Mas se tem alguma experiência assim, que você fala assim, poxa, foi o jejum que me ajudou a alcançar, sei lá, uma experiência melhor com o Espírito Santo, ou até mesmo algo que você estava buscando através do jejum? Estudando sobre o jejum, o que nós podemos entender? Que o jejum ele vai ativar algo sobrenatural, né? Por si só, durante você fazer, já é um mover sobrenatural de Deus, né? Humanamente falando, para muitos médicos não é possível, né? E eu conheço centenas de pessoas que fizeram ao longo da história e comigo mais de 100. Nossa, né, na água. Então, assim, a galera vai forte. Agora, o que eu acredito que nós vivemos muito, né, foi um mover na nossa igreja de cura, libertação, salvação em massa, né? Nós saímos em 6 anos e meio de 12 pessoas para mais de 3.500 pessoas. Nossa, Deus. Isso agora são os membros de Bauru. De Bauru. Eu tô arrepiado. 3.000 pessoas. E assim, curas no meio das crianças, no meio dos adolescentes, pessoas comuns como a gente, né? Não necessariamente o pastor, o líder, não, mas a igreja vivendo isso. No meio das mulheres, no meio dos homens, dos jovens,
dos idosos, assim. Foi algo que tomou a igreja em março. Tomou a igreja de uma maneira geral. Daí uma fome por Deus, né? Esse ano que passou, no final do jejum, um pouquinho depois do jejum, nós iniciamos um movimento na igreja, fizemos 100 dias ininterruptos de oração. Nossa, né? 100 dias é um terço do ano, basicamente. Muito. Né? E assim, a galera super abraçou, buscando a Deus, tendo experiências individuais com Deus, né? Mudança de conduta, alinhamento de caráter, restauração de casamento, libertação de vícios, restituição financeira, né? Foi algo bem interessante. A gama de coisas, benefícios, não que esse seja o intuito, né? Eu sempre falo com algumas pessoas que buscar a Deus, fazer um jejum, o intuito não é ganhar nada em específico para si, mas fizemos, não era. É uma consequência, né? É literalmente uma consequência, né? Porque Deus vai te alinhar. Sim. Né? Ele vai deixar os seus ouvidos mais sensíveis à voz dele, né? Você vai mortificar a sua carne cada vez mais, né? Você vai se consagrar cada vez mais, se santificar cada vez mais. Um crescimento espiritual. Né? Um amadurecimento espiritual dos membros. Né? Uma coisa é você fazer e falar para as pessoas, outra coisa são as pessoas fazerem. É a experiência delas com Deus. A pessoa ter as suas próprias experiências. E para o nosso público que está assistindo, qual é o conselho que você dá para essa pessoa que ela quer começar a ter essa vida de jejum, começar a ter essa vida de oração? Qual que é o conselho que você dá? A gente vai ter, as pessoas vão assistir, Olha, vão ouvir. Você pode começar com um dia por semana, né? Depois que você já se sentir bem, começa com 3 dias, né? Se sentiu bem, 7 dias. Hoje, como eu disse para vocês, na nossa época, ninguém mandava a gente procurar médico. Então a gente começava, orava e fazia na raça. O médico era Deus mesmo. Né? Deus que guardava. Sentia uma dor de barriga, papai, bota a mão na cabeça. Lógico, mas hoje, né? Como nós falamos, né? Hoje tem exames específicos, né? Tem como você fazer um acompanhamento, direcionamento. Obviamente, você vai ter que procurar um médico cristão. Né? E tem vários hoje que não só acreditam, fizeram, mas também são adeptos do jejum. Então aí você pode fazer um acompanhamento pré, durante e pós, né? E vai te respaldar muito aí. Aqui, querendo ou não, um médico cristão ele vai te impulsionar a não desistir, né, do seu... Porque se você vai no médico que não é cristão, a primeira coisa ele vai falar, esquece. Sim. É loucura. Para com isso daí que eu não vou te tratar, não. Se você quer... Então hoje você tem que procurar os profissionais que entendem, acompanham e têm expertise no assunto, né? Sim, é uma coisa, é um hábito que infelizmente se perdeu com o tempo, né? E eu acho interessante e muito importante, na verdade, se retomar esse hábito, até mesmo porque é uma ordenança bíblica, né? Sim. Manter sempre o jejum, a oração, e eu acho que... Foi uma das bases da igreja primitiva, né? Isso, e uma das coisas que pelo menos eu observei é que isso, além de ter sido deixado de lado, ele foi usado como objeto de troca, né? Então, por exemplo, eu quero ter uma casa, né? Eu vou lá e vou jejuar para ter aquela casa, não que isso seja errado, mas ele foi mostrado como uma moeda de troca e não como algo que faça parte do nosso cotidiano. Sim. Né? O que você pensa em referente a esse tipo de acontecimento? Porque às vezes você vê, querendo ou não, o jejum como um objeto de troca. Eu gosto muito de uma afirmação que eu não lembro quem foi o autor dessa frase, mas eu sei que o Hernán de Dias Lopes fala muito ela. Eu não vou lembrar agora quem que é o autor dessa frase. Ele fala que o jejum é a fome de Deus. Né? Então, quando você jejua é porque você tem fome de Deus. Busca. Né? Então, nós jejuamos para isso, para buscar Deus, para ir para cima, para sermos moldados, esquadrinhados, né? Visitados por Ele. O que Ele quiser adicionar é por conta dele, né? Mas nossa, porque nós queremos a manifestação dele mesmo. Né? Isso, então o jejum ele vai ajudar a ter essa manifestação e, querendo ou não, você vai se aproximar do Espírito Santo, ouvir melhor a voz do Espírito Santo, ser mais íntimo dele. Porque quando você se abstém de algo, você está negando a si mesmo, né? Sim. E deixando que o Espírito Santo movimente ali o seu dia a dia, controle a sua vida no geral. Né? Eu acredito que isso é muito importante. Pastor Danilo, o nosso horário está chegando no fim. Né? Foi uma conversa muito boa. Eu queria conversar mais, né? Mas o nosso tempo, infelizmente, não permite. Mas, né, agradeço demais a sua presença, né, aqui conosco. É muito importante para a gente.
E é claro que a intenção é repetir esse momento mais vezes, né? É um momento certeza, gostoso onde a gente certeza, pode sim. aprender. Eu tenho certeza que tem muito conhecimento que o senhor tem que passar pra gente. A gente que é novo, ainda não tem muitas experiências, a gente não viveu nada ainda comparado a pessoas como você, como o nosso pastor Israel. Né? Então a gente agradece muito aí esse pequeno debate que você teve aqui com a gente. Amém. Né? Tamo junto. E nós também temos algo para entregar ao nosso querido pastor, não? Né? A gente presentear, né, o nosso querido pastor aqui. A gente tem a caneca do Plenamente. Né? Você, isso. nosso público Molecada que ainda não diferente, conhece, né? Plenamente é o nome do nosso podcast. É uma ideia que veio diretamente do Espírito Santo. A gente orou e entregou esse projeto para Deus. Né? Para quem não sabe, o nosso intuito não é fins lucrativos, mas é realmente anunciar o evangelho a toda criatura. Então, a gente entende que tem pessoas que precisam ser alcançadas nesse mundo tão grande e Sim. o nosso podcast tem esse intuito, né? De talvez chegar de uma forma mais simples na casa das pessoas, chegar de uma forma mais tranquila e que ela possa ver que servir a Deus, ela não é uma obrigação, mas ela é um prazer. Exato. Então você vai sentir prazer em servir a Deus e estar adorando a Deus e aprender cada vez mais. Então esse aqui é um pequeno Agradeço presente que a gente vocês. deixa para você. Top. É uma lembrança, você olhar lá tomando café da manhã e lembrar Tá aqui, ó. do podcast Plenamente aqui de Plenamente. Vila Velha. Pastor, Obrigado. muito obrigado pela presença, de verdade. Eu que agradeço vocês. Né? Um Então, abraço. galera que está assistindo nosso podcast, a gente vai deixar na descrição o Instagram da igreja do nosso pastor Danilo. Né? Você que quer aprender mais, talvez seja de São Paulo, se quiser fazer uma visita, você pode seguir. Outras coisas a gente vai deixar na descrição. Agradecemos. Uma ótima noite ou bom dia para cada um. Um abraço. Abraço. Tchau, gente. Tchau, tchau.